Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos. Aqui pastor Mauro Alves, pastor da Assembleia de Deus Ministério Apologético na cidade de Colina, chegando aqui para mais esse vídeo, mais essa live, com o objetivo de fazer uma chamada muito importante para todos os irmãos, todos os ouvintes aí, aqueles que participam, e convidar a todos que possam esse vídeo, depois ele vai subir lá para o canal do YouTube, e eu quero pedir a gentileza de todos os irmãos que compartilhe esse vídeo o máximo possível, que possa também fazer a gentileza de se inscrever no nosso canal lá no YouTube, Assembleia de Deus Ministério Apologético. Você entra lá, se inscreve. Nós estamos programando de começar uma série de vídeos especiais para serem colocados lá, subir para o YouTube, para o nosso canal, que é um canal que trata de assuntos teológicos, bíblico, teológico e apologéticos. E nosso objetivo, além de fazer defesa do Evangelho, é também pregação do Evangelho e, sobretudo, tratar também sobre assuntos complexos, assuntos de profundidade na Bíblia, que porventura talvez você possa ter alguma dúvida. Aceitamos sugestões também para temas. Um abraço aí para nossa irmã Viviane, esposa do presbítero Pedro, lá na cidade de Penápolis. Deus abençoe. E lembrando que, então, o objetivo nosso é que mais pessoas possam se inscrever no nosso canal. Abraço a Vanessa, lá na cidade de Rinópolis também. Eduardo Henrique, lá no estado de Goiás. Minha filha caçula, Pâmela Beatriz. O Wallace Moreira, Deus abençoe. Pastor Wallace, né? Lá da cidade de Ituverava. Então, voltando ao nosso assunto aqui, o desejo é que possamos tratar assuntos aqui, temas com profundidade na Bíblia, né? Sobretudo dentro do contexto original da Bíblia Sagrada. Estava levando em consideração algumas reflexões que eu fiz antes de começar essa live, e há poucos dias agora eu fiz uma descoberta sobre, até falei isso na igreja, sobre o Steve Jobs, né? Todos nós sabemos quem é ele, eu acredito que você aí sabe quem é o Steve Jobs. Eu até achei que ele fosse ateu, na minha concepção ele seria ateu. O Steve Jobs é o idealizador da Apple, né? Inclusive, quando você tiver a oportunidade de pegar um tablet, ou talvez um notebook, ou até, quem sabe, um iPhone, e tiver aquela maçãzinha atrás, mordida, né? Que é um desenho de uma maçãzinha mordida, aquilo lá é o logotipo da Apple. O que significa aquilo? No conceito do Steve Jobs, através nós sabemos que não foi maçã, né? Que o fruto do conhecimento do bem e do mal, mas se estigmatizou, né? Acabou se tornando um mito, que seria uma maçã, e através de se morder aquela maçã veio o conhecimento do bem e do mal, né? Então aquela maçãzinha ela tipifica, ela simboliza conhecimento. Um abraço ao meu amigo pastor Edinaldo Cardoso, pastor presidente da Assembleia de Deus lá em Linhares, Espírito Santo. Deus abençoe. Mas voltando ao nosso assunto aqui, o Steve Jobs, em uma das suas palestras, que ele ganhou uma notoriedade muito ampla em todo o mundo, haja vista a questão da Apple, né? Ele idealizou muita coisa no campo da cibernética. E numa das suas palestras, ele deu uma palestra na Universidade de Stanford, nos Estados Unidos. Ele morreu há pouco tempo, né? Acho que há 2 anos ou 3 anos atrás no máximo. Eu achando que ele fosse, então, ateu, olha o que o Steve Jobs falou. Ele disse o seguinte, ele começou a citar nomes dos pais da igreja, que é a patrística, né? Aqueles que vieram depois dos apóstolos, né? Que substituíram os apóstolos. Poderia citar muito deles aqui, por exemplo,
Policarpo, né, que foi um que teve contato próximo direto com o apóstolo João, foi discípulo do apóstolo João, né, na cidade de Éfeso, e depois veio a ser bispo da cidade de Éfeso. Ele citou Agostinho, ele mencionou vários pais da igreja, da patrística. Depois também ele mencionou alguns rabinos, né, judeus de muita notoriedade, os reformadores como Lutero e Calvino. Mas olha o que ele disse, né, na sua frase. Ele disse, Steve Jobs, depois de ele citar vários nomes, ele disse assim: todos esses homens que eu acabei de citar, mencionar, fizeram um trabalho esplêndido, um trabalho incalculável em favor da humanidade. Abraço ao pastor Giovanni, lá na cidade de Linhares também, pastor Giovanni Fernandes, a Tânia, na cidade de Monte Azul Paulista, Deus abençoe. O Steve Jobs disse assim, então, todos eles fizeram um grande trabalho, foram grandes mestres, e ele ainda disse assim: eu não chego nem aos pés desses homens, todavia, nenhum deles pode ser considerado como aquele que é o detentor da verdade plena e absoluta, porque a única verdade plena e absoluta deve ser a Bíblia Sagrada, as Escrituras Sagradas, a Palavra de Deus, dentro do seu contexto original. Eu achei uma frase muito impactante, pensando que ele fosse ateu, e descobri que ele estudava a Bíblia, né? Um dos homens mais inteligentes também de todos os tempos, considerado aí o segundo ou terceiro, né? Alguns colocam ele até na frente do próprio Salomão, né? Eu ouvi um desses cientistas dizendo que talvez ele estivesse até na frente de Salomão, Albert Einstein, né? Só colocam ele em algumas vezes atrás do próprio Jesus. E Albert Einstein, ele estudava 30% de matemática, física, né? Questões de ciência, estudava 70% da Torá, até porque ele era judeu, né? A lei de Deus, a Torá. Então, o que eu quero dizer com isso é que a Bíblia está acima de qualquer ideologia, de qualquer filosofia, qualquer pensamento desenvolvido no campo das ideias. A Bíblia é a palavra de Deus, ela está acima da teologia. Então a Bíblia para nós, ela é insofismável, a Bíblia é inerrante, a Bíblia não contém falhas, né, porque houve uma mente mestre que trabalhou para que a Bíblia Sagrada, os escritos sagrados chegassem em nossas mãos. Por isso o objetivo do nosso canal lá no YouTube, Assembleia de Deus Ministério Apologético, mais uma vez eu peço a sua gentileza de se inscrever lá, é trazer assuntos profundos, de profundidade, né? E inclusive lá já tem vários vídeos de pregação, de estudos, de ensinos, que a gente tem ministrado, já trazendo vários temas, inclusive citando, mencionando, explicando os seus contextos originais, né? Até porque quando nós pegamos as nossas traduções, eu tenho, por exemplo, aqui várias Bíblias. Eu tenho a King James, né, que é uma das traduções melhores do Rei James, do século 17, 1611, né? Foi a tradução protestante, por ordem do Rei James, porque até então só existiam traduções católicas. Então, muito boa a King James. Eu tenho a Bíblia de Jerusalém aqui, que é uma Bíblia, se você olhar aqui atrás, você vai ver ela, a Bíblia de Jerusalém, que é uma Bíblia muito boa, tradução católica, né? Mas ela é muito boa, ela tem até os livros apócrifos, não obstante os livros apócrifos não terem inspiração divina, mas são material de pesquisa, né? É muito bom a gente poder também olhar, existe ali panos de fundo histórico muito profundo. A gente só vai saber, por exemplo, sobre as 2.300 tardes e manhãs, do capítulo 8 de Daniel, versículos 13 e 14, quando a gente dá uma lida no livro dos Macabeus, ali tem todo o conteúdo histórico que ocorreu no período interbíblico ali, com o cumprimento das 2.300 tardes e manhãs. Abraço a Luciana Gonçalves também lá na cidade de Barretos, Edinaldo Ribeiro, Deus abençoe, faça a gentileza de se inscrever no meu canal lá no YouTube, esse vídeo depois vai subir para lá, Assembleia de Deus Ministério Apologético. Mas voltando aqui à questão das traduções, eu tive a oportunidade também de estudar há algum tempo a crítica textual. E a crítica textual, o que ela nos ensina, né? Ela nos ensina a estudar os textos, a Bíblia, no seu contexto original.
E por mais boa que sejam as traduções que nós temos nas mãos, nós precisamos entender que não é como o texto original. Não é como, embora nós não tenhamos os textos originais, nas traduções que nós temos, são traduzidas a partir de cópias dos originais. Talvez nunca vai se achar os textos originais, se perderam, né? Quase certeza de que se perdeu. Os manuscritos mais antigos, que são cópias que se tem em mãos, são os manuscritos de Qumran, né, no Mar Morto, que foi encontrado em 1948. Mas as traduções, elas não são muito boas. Embora nós possamos pegar a King James, a Bíblia de Jerusalém, a Scofield e outras Bíblias, mas quando a gente vai fazer um comparativo com os textos originais, a gente percebe a discrepância, o contraste, né, a lacuna que existe. Abraço também ao pastor Marco Belisário, lá da cidade de Mococa, Deus abençoe. E há uma discrepância muito grande. Esse dia eu estava lendo um texto no original, eu tenho que pegar aqui, ó, para vocês darem uma olhada. A Torá está aqui, ó, a Torá. De vez em quando eu pesquiso algumas coisas aqui, os textos originais, né? As línguas semíticas eu gosto muito de estudar, né? O aramaico, o hebraico. E eu descobri que tem um texto no Antigo Testamento que fala que a mulher deveria cortar as suas unhas. Eu fui pesquisar aqui no texto original, é exatamente o contrário. A mulher deveria deixar a unha crescer. Isso aqui eu não vou explicar, entrar nesse assunto aqui agora, porque não é o caso, mas tem um significado o porquê essa mulher deveria deixar a sua unha crescer. E as Bíblias, a maioria das Bíblias, elas traduzem que deveria se cortar a unha da mulher. Então, quando a gente lê os textos a partir de uma visão, de uma lente fundamentada nos originais, a gente tem uma abrangência muito maior a respeito da interpretação bíblica, até para se fazer uma exegese mais detalhada, uma exegese mais ampla, é necessário. O que eu quero fazer nesse canal é exatamente isso, né? Falar um pouco a partir dos textos originais, no Antigo Testamento, o hebraico, e também o Novo Testamento grego. E uma coisa que a crítica textual nos ensina é o seguinte, eu até indico, né, para os irmãos aqui na igreja, que eles devam usar versões da Bíblia, versões boas da Bíblia, porque tem uma série de versões que a gente pega aí hoje que não dá, né? Abraço ao pastor Francisco Salles também, lá da cidade de Dracena, né? Pastor presidente lá do Ministério do Belém, Deus abençoe. Então, quando a gente pega, por exemplo, versões da Bíblia, como Nova Versão Internacional, linguagem de hoje, existem palavras, né, existem termos que são usados, que essas traduções, essas versões, elas atenuam, elas tiram o peso de algumas palavras, e isso não pode ser feito. Então, quais são os melhores textos mais confiáveis? As escolas de interpretação da Bíblia no mundo antigo, das Escrituras, no mundo antigo, existiam duas. Uma era de Antioquia, né? E a outra era de Alexandria, no Egito. O que significa isso? A mais confiável, a que tem os manuscritos, por exemplo, só do Novo Testamento existe mais de 5.000 cópias de manuscritos dos originais. Então aquelas que são mais confiáveis, porque a escola de Alexandria no Egito, eles utilizavam cópias muito relacionadas com o copta saídico, que é uma língua que se falava no Egito, né? O copta saídico. Inclusive, se você pegar a tradução Novo Mundo das Escrituras, que é utilizado pelas Testemunhas de Jeová, a partir de 1950, essa tradução chegou, né? Antes eles usavam a King James, a partir de 1950 eles traduziram a tradução Novo Mundo das Escrituras. Eles utilizam justamente manuscritos que vieram do copta saídico, que é lá do Egito, da escola de Alexandria. É um documento histórico, é importante, mas não é totalmente confiável para se fazer traduções, até haja vista quando a gente vê a Bíblia, a tradução Novo Mundo, por exemplo, no João capítulo 1, versículo 1, é retirado o artigo definido, porque eles estão traduzindo a partir de um manuscrito que vem do Egito, copta saídico, até porque a doutrina que tirava a divindade de Jesus é uma doutrina ariana, ela vem de Ário, e segue nessa linha. A mais confiável, os textos mais confiáveis para nós, eles são chamados receptos, né? Ou bizantinos, vem daquela região, da escola de Antioquia, e vem da região das 7 igrejas da Ásia.
na atual Turquia, hoje onde ficavam as 7 igrejas da Ásia. Abraço ao meu sobrinho Felipe Ferreira e o Oséias de Paula. Ele está colocando tradução King James aqui, do Rei James, né? Eu tenho até ela aqui em mãos. Eu tenho ela, a fiel, né, do século 17, 1611. É uma boa tradução, Oséias, só que assim mesmo, quando você compara ela com os textos originais, com as cópias dos originais, por exemplo, com a Torá, que eu estou aqui na minha mão, né, e outras versões, a Tanakh, que é a Bíblia hebraica, a gente percebe, quando vai para o Testamento, se você pegar um texto do Novo Testamento no grego mesmo, você percebe muita, ainda está distante, né, dos textos originais. Muita coisa que passa, até porque, por exemplo, o hebraico, tem palavras do hebraico que não dá nem para traduzir para o português. Então se fez adaptações, os tradutores fizeram o máximo possível para que pudesse chegar, abrir o nosso entendimento, para que nós pudéssemos ler e ter o entendimento do texto. Mas assim mesmo ficaram muitas lacunas, né? Nós temos alguns abismos, por exemplo, para se entender a Bíblia, para se interpretar, porque a nossa mente ocidental, ela tem uma formatação totalmente diferente. A Bíblia não foi escrita num contexto ocidental. A Bíblia foi escrita num contexto oriental, muito diferente. Por exemplo, nós temos já um dos abismos é a própria língua, ou idioma em que a Bíblia foi escrita. Ela foi escrita em 3 idiomas: grego, hebraico e alguns textos do Antigo Testamento em aramaico, como no livro de Daniel, capítulo 2, no livro de Daniel, capítulo 7, alguns versículos do livro de Esther, por exemplo, né? Esdras tem alguns textos lá também em aramaico. O restante, quase todo do Antigo Testamento é hebraico. São línguas antigas, né? Porque as línguas semíticas, elas vêm de Sem, né? São línguas, por exemplo, que vem a raiz, a matriz é o aramaico. Aí nós temos o hebraico, que é primo do aramaico, porque é como o espanhol e o português, são primos. Depois nós temos o árabe. Dentro do aramaico existe ainda um dialeto, né, que é chamado siríaco. Inclusive tem uma Bíblia traduzida, né, a Peshita. A Peshita ela é a versão siríaca, que é um dialeto do aramaico. São línguas semíticas, todas elas se escreve e lê da direita para a esquerda, né? Apesar que todas as línguas elas vêm de uma mesma raiz, todas elas. Você pega as línguas saxônicas, por exemplo, são línguas, por exemplo, o inglês e o alemão, mas a raiz, a matriz é a mesma. Vem de uma única raiz, de uma única matriz. Você pega, por exemplo, as línguas que são oriundas do latim, que é o italiano, o espanhol, o português e o francês. Também vieram de uma única raiz. Isso aconteceu lá em Babel, nós sabemos, né? Com a dispersão depois da Torre de Babel, e assim por diante. O Zé está falando, estou pensando em fazer um curso de grego. Faça mesmo, é muito bom ler a Bíblia a partir dos textos originais. Não precisa nem aprender a escrever. Escrever é outra coisa. A questão escriturística já é uma outra coisa. Por exemplo, eu tenho bastante dificuldade de escrever o hebraico e o grego. Eu rabisco. Mas eu tenho a capacidade de ler os textos originais, né? Então isso me ajuda muito. Faça sim, que isso é muito bom, Oséias. Então o objetivo desse canal aqui, Assembleia de Deus Ministério Apologético, né? Esse vídeo vai subir para o YouTube. E se vocês quiserem sugerir temas aqui complexos, temas de dificuldade, nós queremos tratar sobre esses assuntos aqui, lendo os textos originais, à luz da Palavra de Deus e fazendo reflexões aqui. Esse dia até tá lá no YouTube, né? Você pode entrar lá e verificar no nosso canal. Eu falei aqui sobre o que aconteceu na confusão das línguas de Babel, como que se iniciou. Porque muita gente pensa que naquele momento ali Deus já fez assim e já nasceram todos os idiomas. Mas eu expliquei o que aconteceu lá, né? Como que houve a dispersão deles, como eles foram espalhados. Dei algumas explicações também sobre o Gênesis, capítulo 1, versículo 1 até o 5 ali, né? Alguns gaps que existem ali, lacunas. Expliquei sobre as 5 luzes da revelação de Deus, que toda a Bíblia está fundamentado nessas 5 luzes da revelação de Deus que está em Gênesis capítulo 1, versículo 5. Por exemplo, só para a gente ter uma ideia, eu acredito que muitos que estão ouvindo aí sabem,
a gente, quando vai ler a Bíblia, o Antigo Testamento, a gente abre a Bíblia lá no primeiro livro, está escrito Gênesis. Nós sabemos que essa palavra não é uma palavra hebraica. Essa palavra é uma palavra grega. A partir do momento, por ocasião da tradução da Septuaginta, tradução dos 70, Septuaginta, né, do grego, então, que foi feita por 72 tradutores, 70 tradutores, outros falam 72, aí se utilizou nomes gregos. Por exemplo, a palavra hebraica para Gênesis, ali, que foi traduzida Gênesis, na verdade é Bereshit, início, princípio, começo. Você vai para o livro do Êxodo, na verdade lá que se colocou Êxodo, por causa da saída, da fuga deles do Egito, na verdade no texto original é a palavra Shemot, que significa nomes, né? Você vai para o livro de Levítico, a palavra Levítico, que se deu a tradução da Septuaginta por causa da tribo de Levi, uma conotação por causa dos levitas, né? Até de forma equivocada, porque o livro de Levítico não fala, a sua maior quantidade escriturística não é sobre os levitas, mas sobre os sacerdotes, embora os sacerdotes eram da tribo de Levi, mas a palavra que é utilizada no texto original, a palavra Vaikra, significa e chamou. Você vai para o livro de Números, Bemidbar, né? Significa no deserto, Bemidbar. E aí Deuteronômio, né? Porque eles colocaram números em números, Bemidbar, eles colocaram números, traduziram por números, por causa das contagens, dos censos que foi feito ali. No capítulo 33 de Números, existem as 42 jornadas que o povo de Israel fez durante a peregrinação nos 40 anos pelo deserto. Depois você vai para o livro de Deuteronômio, que significa segunda lei, ratificação da lei, porque todo rei de Israel ele tinha uma cópia da lei que ficava próximo ao seu trono. Quando ele ia tomar uma decisão, geralmente ele consultava essa segunda cópia, mas na verdade a palavra que foi traduzida por Deuteronômio é uma outra palavra. A palavra ali, ela significa palavras, devarim, palavras. Então só estou dando uma ideia para vocês, um abraço para Milena também, Drugovic, Deus abençoe. Eu estou dando só um panorama aqui para mostrar a importância de se conhecer, nem que for o básico dos textos originais, para se poder ler a Bíblia e entender a Bíblia com um pouco mais de capacidade. Os Salmos, eu não sei se todos têm conhecimento, mas o hebraico ele não utiliza números. Cada letra do hebraico tem um valor numérico. E quando a gente consegue decifrar bem isso, por exemplo, do 1 ao 9, né, você vai perceber do 1 ao 9, contando os salmos, do 1 ao 9, depois vai se contar de 1 em 1. Depois do 10 até o 30 vai se contar de 10 em 10. E depois, para frente, vai se contando de 100 em 100. Sempre utilizando as letras hebraicas, que cada letra tem um valor numérico. Então, quando você olha para os Salmos e você começa a observar os valores numéricos, a numerologia bíblica é muito importante. Você só descobre isso conhecendo o valor de cada letra do hebraico. O alfabeto hebraico são 22 letras. O alfabeto grego são 24 letras. O grego é um pouco mais fácil que o hebraico. Então vale a pena, se você puder, faça isso aí que eu estou pedindo. Esse vídeo vai subir lá para o canal. Se inscreva lá no nosso canal, Assembleia de Deus Ministério Apologético. Se você puder indicar também, compartilhar esse vídeo, indicar para mais alguém e sugerir também temas para a gente poder tratar aí. Eu te agradeço. A nossa igreja fica aqui na cidade de Colina, Assembleia de Deus Ministério Apologético. Nós temos essa nomenclatura pelo fato de que o nosso carro-chefe é a defesa do Evangelho, né? Fazer defesa do Evangelho. Estamos fundamentados em Filipenses 1,16, sabendo que fui posto para a defesa do Evangelho. Tem umas Bíblias que estão no versículo 17, mas algumas estão no versículo 16. Então, se inscreva lá e vamos completar agora em março, se tudo correr bem, o Senhor nos abençoar. 7 anos aqui na cidade de Colina, não é fácil trabalhar aqui, muito difícil para o Evangelho, né? As pessoas não se interessam por teologia, por Bíblia aqui, mas nós temos trabalhado aqui, nadando contra a correnteza e pedindo ao Senhor que nos sustente até o dia que Ele achar que nós devemos ficar por aqui. Então, um abraço a todos os irmãos aí. Eu quero deixar um versículo aqui para a meditação de todos. Se você quiser acompanhar comigo aí, eu vou ler aqui um texto que é muito
negligenciado, às vezes pouco conhecido, que está no livro do profeta Isaías, no capítulo 28. Eu quero ler o versículo 10, só para ficar para a nossa meditação e para a gente entender de uma vez por todas que não se pode interpretar a Bíblia à revelia. Não se pode interpretar a Bíblia, né, conforme eu entendo, conforme a minha metodologia, o meu pensamento. Porque o princípio da hermenêutica ensina que a Bíblia mesmo se interpreta. A Bíblia mesmo, ela e ela vai se interpretar por si própria. Ela vai falar por si própria. E quando existe um texto muito obscuro, de difícil interpretação, nós precisamos de outros textos que lancem luz e venham aclarar aquele texto que está obscuro. Então, Isaías capítulo 28, versículo 10, observem, ó. Vou ler o 9 também. A quem, pois, se ensinaria o conhecimento? E a quem se daria a entender doutrina? Ao desmamado do leite ou arrancado dos seios? Porque é mandamento sobre mandamento, mandamento sobre mandamento, mandamento sobre mandamento, ó, 3 vezes, regra sobre regra, regra sobre regra, um pouco aqui, um pouco ali. Perceberam? Como que não é fácil interpretar a Bíblia? Mandamento sobre mandamento, regra sobre regra, regra e mais regra, um pouco aqui, um pouco ali. Significa que eu tenho que ler um texto, às vezes no Antigo Testamento, e pode ser que a resposta, pode ser que a conclusão dele esteja lá no Novo Testamento. A Bíblia não está organizada em ordem cronológica. O que a teologia sistemática faz? Ela agrupa os assuntos para que eu possa entender. Por exemplo, eu quero descobrir sobre anjos, angelologia. Não está tudo num texto só, está espalhado por toda a Bíblia. Então a teologia sistemática ela vem e ela agrupa o assunto sobre anjos, sobre soterologia, salvação e outros assuntos para que eu possa compreender. Mas tem regras de interpretação. É necessário ter escola, é necessário sentar para aprender. Quem não senta para aprender não pode se levantar para ensinar. Fiquem na paz do Senhor, eu vou ficando por aqui. Deus abençoe e até uma próxima eventual oportunidade, se Ele permitir. E não se esqueça, se inscreva lá no nosso canal, Assembleia de Deus Ministério Apologético. Tchau, tchau, abraço a todos.